Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, como que Paulo fala que nós temos que andar, irmãos? E não como? Tem muito cristão andando como nécio. E não como sábio. E como o assunto hoje é família e casamento, por que tem muitos cristãos que andam como nécios? Por que tem muito crente que anda como nécio, irmãos? Porque segue o mundo no que diz respeito ao assunto de casamento. E não segue a palavra. Então eu queria aplicar esse versículo no nosso assunto de família, no nosso assunto de casamento. Vede prudentemente como andais. Como que nós estamos andando no casamento? Seguindo quais regras? Seguindo quais conselhos? Conselho do mundo? Aí seremos nécios. Ou a palavra? Aí nós estaremos andando como sábios. Porque os dias são maus, irmãos. Os dias, eles são maus. Então, só fazendo um pequeno resumo do que nós já vimos aqui, não vou passar devagar, vou passar rápido, né? A gente já tocou nesse aqui tudo, irmãos. Conflito e desafios que a família cristã enfrenta, o desenho da família, macho e fêmea, a queda da família, a restauração em Cristo. Falamos sobre o jugo desigual, nos dois sentidos, né? De 2 Coríntios capítulo 6, e do jugo desigual entre cristãos. Falamos do namoro bíblico, a preparação para o casamento. O Éder falou sobre o propósito da família, que é glorificar a Deus. Nós mostramos para os irmãos o que é o matrimônio, como se dá o matrimônio. Na última reunião, nós falamos sobre o casamento. Não sei se os irmãos assistiram a gravação, né? Mas nós mostramos que o casamento é um instrumento que Deus usa para formar o caráter de Cristo em nós. Então, o Senhor junta duas pessoas pecadoras que vão viver 24 horas por dia. E nessa convivência, nesse relacionamento, o Senhor ele vai usar muitas vezes, e a maioria das vezes, o seu cônjuge para formar Cristo em você. E esse é o propósito, um dos propósitos do casamento. O caráter de Cristo ser formado em nós. Então nós fizemos todo esse preâmbulo, irmão. Isso tudo que a gente falou até agora é preâmbulo. Para a gente entrar no assunto de hoje. Que é o casamento na perspectiva de Deus. Cristo e a igreja. Muita gente começa a falar de casamento, de relacionamento e começa por aqui. Já falando do papel do marido, do papel da esposa, o que um tem que fazer, o que eu tenho que fazer. E vai lá para Efésios capítulo 5, né, que mostra os papéis dos homens e das mulheres, dos maridos e das esposas. Mas olha todo o caminho que nós fizemos, irmãos, para chegar até aqui. Para a partir daqui nós começarmos a ver quais são os papéis uns dos outros, tanto dos maridos quanto das esposas. E como que a gente vai conseguir entender, ter a mente transformada para caminharmos de acordo com o que a palavra diz? Somente se nós entendermos o relacionamento de Cristo com a igreja. Se nós conseguimos entendermos como se dá o relacionamento de Cristo com a sua igreja, nós vamos entender o nosso relacionamento com a nossa esposa. As esposas vão conseguir entender como se relacionar com os seus maridos. Então é de suma importância, irmãos, nós olharmos para Cristo e a igreja. Para que nós possamos olhar para Cristo e a igreja, nós necessitamos de muitas ferramentas, né? Precisamos de tempo com a palavra, precisamos de oração, precisamos estudar a história da igreja, irmãos. Você entender a história da igreja nesses 2000 anos
é de suma importância para você saber como Cristo trata a igreja. Temos que nos dedicar, porque o casamento, ele é um trabalho. Amém? O casamento, ele é um trabalho. Amém, Nelly? Amém. Nelly já está ali, ó. Quanto tempo, Nelly? 45. Araci, quanto tempo, Araci? 48. Então vocês podem me ajudar. É um trabalho ou não é um trabalho se manter casado até o final da vida? É um trabalho. Não é como muitos pensam no início do casamento, que vai ser só lazer, só amor. Não vai, irmãos. É trabalho. Então, na última reunião, nós falamos que o matrimônio, ele não é um assunto fácil. Só retomando o que a gente já falou, né? E por que o matrimônio ele é difícil, irmãos? O que torna esse assunto complicado? Os irmãos lembram o que foi falado? Lembra, Kátia? Kátia está fresquinha na mente, né? O que torna o casamento difícil? Você querer ser feliz, né? Você querer ser feliz, querer satisfazer as próprias vontades. Resumindo, é o nosso egoísmo. É o nosso egocentrismo que faz o casamento um assunto difícil. Só relembrando uma frase que foi falada também pelo irmão Francis de Sales, né, do século XVII, ele fala o seguinte: o matrimônio pode chegar a ser o ministério mais difícil que alguém pode desempenhar. A manutenção do matrimônio requer mais virtude e mais constância que qualquer outro assunto. E um outro irmão fala o seguinte: o matrimônio é um exercício perpétuo de mortificação. Amém? Então, no matrimônio, no casamento, nós aprendemos a morrer. Porque se a gente não morre, a gente não permanece casado. Isso é um fato. O matrimônio é um exercício perpétuo de mortificação. Então, muitos têm uma visão errada do que é o matrimônio. A gente já tem falado muito isso aqui, né? Uma visão mundana, uma visão secular, uma visão própria do que é o matrimônio e de como viver o matrimônio. Então, qual é a visão correta, irmãos, para o matrimônio? Onde nós vamos encontrar a visão correta para o matrimônio? É na palavra. Isso aí todos nós concordamos, né? A palavra, ela fala muito sobre relacionamento e fala muito sobre casamento. E em tudo que nós olhamos no mundo, irmãos, nós que vivemos nesse mundo, trabalhamos nesse mundo, criamos filhos nesse mundo, nós vemos que tudo nesse mundo tem uma hierarquia. Qualquer empresa, irmãos, tem uma hierarquia. Tem presidente, tem um conselho, tem os funcionários. Tudo funciona debaixo de uma hierarquia. Na escola do seu filho, a escola só funciona porque existe uma hierarquia. Existe uma direção, existe um corpo docente, existe um corpo discente, e cada um tem a sua função. Cada um tem o seu papel. Nós vemos isso muito bem, irmãos, nas Forças Armadas, né? Onde existe uma hierarquia bem rígida. Existe um comandante, existem os oficiais, existem as praças, e cada um tem bem especificado a sua função, o seu papel a desempenhar, irmãos. Porque imagina um comandante ir para uma guerra com um exército que não cumpre a sua função. Esse comandante certamente vai perder a guerra, ele vai perder a batalha, porque cada um quer fazer conforme a sua cabeça. Existia um período na história de Israel em que cada um fazia o que bem lhe parecia. O período de Juízes. E como que foi esse período, irmãos, de Israel? Foi um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel. Por quê? Porque cada um fazia o que bem entendia, conforme achava melhor. E quando a gente vive dessa maneira, irmãos, as coisas não funcionam. Na igreja também, sabia que existe hierarquia, irmãos? Existem funções na igreja, hierarquia no sentido de função. Se cada irmão quiser ser boca, não vai funcionar. Não vai existir mão, não vai existir ouvido, não vai existir pé. Se todo mundo quiser ser orelha, ouvido, na comunhão, Paulo falou sobre isso, né? Onde vai estar a boca? Então o Senhor dispõe o seu corpo, cada um com a sua função.
E não é diferente no casamento, irmãos. O casamento, ele foi desenhado por Deus, nós já vimos isso. Deus desenhou o casamento. E nós vimos o desenho de Deus que ele desenhou como, irmãos? Homem e mulher. Isso nós já vimos. Mas ele também desenhou no sentido de função. Ele deu a cada um, no casamento, uma função específica e bem clara, irmãos. Se nós formos para a palavra, o marido tem as suas funções bem claras, expostas na palavra, e a esposa também tem as suas funções, bem claro na palavra. Então o que nós devemos fazer, irmãos? Aquilo que fala lá em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos abrir lá, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, Paulo está rogando pelas misericórdias. E por que ele roga pelas misericórdias? Porque o transformar de mente, o apresentar o corpo como sacrifício é algo difícil. A gente cita muito esse versículo, né? Transformai-vos da vossa mente, né? Toda hora a gente cita. Mas cadê que nossa mente é transformada? Principalmente nesse assunto de casamento. Cadê que isso acontece? Então Paulo, ele roga pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nesse assunto do casamento, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, os nossos problemas no casamento, eles irão se resolver quando nós nos achegarmos ao desenho bíblico do matrimônio. Quando nós nos achegamos a isso que o Senhor dispôs para o casamento, muitos dos nossos problemas, irmãos, eles estarão resolvidos. Muita daquela luta que nós enfrentamos no casamento, ela vai acabar. E quando nós nos achegamos, quanto mais próximo nós estamos do desenho bíblico para o casamento, a felicidade no casamento começa a aparecer, irmãos. É aí que a felicidade começa a aparecer. Não é que nós não sejamos felizes no casamento, ou que nós não possamos ser felizes no casamento. Isso não acontece por quê? Porque nós estamos afastados do modelo de Deus. Mas quando nós nos achegamos e nos submetemos ao que a palavra fala sobre o casamento, aí sim, nós vamos experimentar a verdadeira felicidade no casamento, né? Que nós não dependamos de 5 passos para ter um casamento feliz, né? De 10 coisas que os gurus falam para ter sucesso no casamento. Mas que nós dependamos do que o Senhor desenhou para o casamento na sua palavra. Amém, irmãos? Então, muitos têm ideias, irmãos, muitos de nós temos ideias de como viver no casamento, não temos? Todos nós achamos que sabemos, né? Não, eu sei viver casado, eu sei como que é a vida de casado. Mas quando a gente vai ver mesmo, né? Depois de muito tempo, lá na frente, a gente vai ver que não sabe nada, né? Mas muitos começam com a ideia de que sabem como viver a vida no casamento. Mas será que essas nossas ideias que nós temos do casamento, elas coincidem com o que Deus dispôs na sua palavra? Será que elas coincidem? Será que elas estão de acordo com o que o Senhor desenhou para o marido e para a mulher? O que nós podemos constatar, irmãos? Que muitas vezes não estão. Muitas vezes o que nós pensamos, o que é a vida de casal, o que é o meu papel como marido, o papel da esposa como mulher, quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver que não bate. E é aí que a nossa mente precisa ser transformada. É aí que a nossa mente precisa ser mudada. Então vamos começar do início. Gênesis capítulo 1. E é lá que nós vamos começar a ver o desenho de Deus para a família.
Gênesis capítulo 1, versículo 27. Fala assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa missão, esse propósito que o Senhor deu ao homem, ele deu para que homem? Somente para o macho ou também para a fêmea? Isso que está descrito aqui. Ele deu para ambos. Porque está escrito aqui, no versículo 27. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Abençoou os dois, homem e mulher. E lhes disse para ambos. Então isso que nós lemos aqui: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Isso é para o homem e para a mulher, irmãos. Os dois têm essa missão. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E ele vai falando isso aqui, irmãos, para ambos, para o homem e para a mulher. Então, lendo esse versículo, irmãos, nós vemos que tanto o homem e a mulher, eles têm a mesma missão dada por Deus. Não é uma missão diferente para o homem e uma missão diferente para a mulher. É a mesma missão. Amém? Amém. Mas vamos entrar um pouquinho mais de detalhe. Porque no capítulo 2, nos fala da criação com mais detalhe. Ela nos fala da criação específica do homem e da mulher. No capítulo 2, versículo 7, fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Quando a gente lê esse relato aqui, irmãos, de quem o Senhor está falando aqui? Do homem, macho e fêmea, ou só do macho? Amém, irmãos? Não escutei. É só o macho, né? Só o homem e macho. Então aqui o Senhor está falando para o homem varão. Vamos lá no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, varão, né? Capítulo 2, Gênesis, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Então agora nós estamos com uma lupa, irmãos, vendo especificamente como Deus criou o homem e o que o Senhor deu de missão para o homem. E aqui no capítulo 2 nós vemos que ao homem, varão, o Senhor ele dá a missão de cultivar e de guardar o jardim do Éden. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, quando o Senhor dá uma missão para o homem, ele dá somente para o varão, de cultivar e de guardar. E depois que o Senhor faz isso, ele vê que não é bom que o homem esteja só. Que o homem precisa de uma ajudadora, que lhe seja idônea, ou seja, que lhe seja compatível, né? Não poderia ser uma girafa, nem uma elefoa, né? Porque esses animais não são compatíveis ao homem. Então, por isso que o Senhor faz alguém que seja idôneo, compatível com o homem. Estou vendo o significado de idôneo
adequado, próprio, que convém perfeitamente. Que corresponda. Isso é o sentido de idôneo, né? Mas, para que o Senhor criou a mulher, irmãos? Para ser uma auxiliadora, ajudadora. Vamos continuar lendo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Nós vemos aqui que o homem começou a trabalhar, irmãos, sozinho, sem a mulher. E Deus viu que esse trabalho que foi dado ao homem não era bom que ele desempenhasse sozinho. Ele precisava de uma auxiliadora, de uma ajudadora. Então o que Deus faz? Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, edificou, aqui fala transformou, né? Mas a palavra na verdade é edificou. Edificou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-lhe-ei varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma missão foi dada ao homem, que é a mesma missão que foi dada à mulher. Mas quem começou a trabalhar primeiro nessa missão foi o homem. E como Deus viu que ao homem não era bom que ele estivesse só, Deus lhe fez uma ajudadora. Então nós começamos a ver, irmãos, desde o princípio, quais são os papéis do varão e da varoa, do esposo e da esposa. Ambos têm uma missão dada por Deus. Só que no desempenho dessa missão, no trabalho, no serviço, cada um tem uma função diferente no casamento. Nós devemos ver por esse ângulo, irmãos. E não devemos ver como o mundo ensina. Porque o mundo, ele quer algo igualitário. Direitos iguais para os homens e para as mulheres. E nós temos que fazer uma separação bem clara, irmãos, desse assunto. Porque é um assunto complexo. É um assunto que... é uma ciência, na verdade, que nós temos que nos aprofundar. E nós não podemos falar palavras vãs, para que nós não sejamos mal entendidos. Mas os direitos e os deveres querem igualar, né? Querem igualar tudo, né? E a gente vê que o mundo caminha de forma tão tola nesse assunto, que nós estamos vendo nas Olimpíadas homem batendo em mulheres, em prol dos Jogos Olímpicos, né? Não sei se os irmãos viram isso. Tudo em prol da igualdade de gênero. Estão colocando o homem, que se diz mulher, para lutar boxe com uma mulher. Não sei se os irmãos viram isso. Isso é o mundo, irmãos. Essa é a igualdade que o mundo quer. Eles estão chegando nesse ponto. Né? Coisas absurdas estão acontecendo. Tudo em prol da igualdade de gênero. Graças ao Senhor que nós temos a palavra, irmãos. E nós somos guiados pela palavra. Mas tem um assunto que eu não vou me aprofundar, mas eu tenho que falar aqui nessa manhã, que é o assunto da graça e do governo. Nós temos que entender o assunto da graça e do governo, irmãos. Não tem como nos aprofundar nessa manhã por causa do tempo. Mas eu vou dar 2 exemplos para os irmãos, para nós entendermos o que é graça e o que é governo. Quando alguém peca, ele vai diante do Senhor, pede perdão, se arrepende dos seus pecados. Ele recebe perdão do Senhor ou não recebe, irmãos? Sim. Isso é o quê? O que é isso, irmãos? Isso é graça. Favor imerecido. Todo pecador que vai ao Senhor, ele recebe graça, ele recebe perdão.
Não importa o que você tenha feito, você vai receber perdão. Porque o preço já foi pago na cruz. Você não tem que pagar nada, você tem que se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor, e o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado. Amém? Amém. Mas, porém, contudo, todavia, apesar da pessoa ser perdoada, o que nós falamos das consequências do pecado? Elas são apagadas também, irmão? Ou nós temos que lidar com a consequência do nosso pecado, apesar de termos sido perdoados? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ué, mas a graça, como é que fica nisso? Por que acontece isso, irmãos? Nós somos perdoados, mas temos que lidar com as consequências dos nossos atos. Porque existe um sistema de governo. Existe o sistema da graça e existe o sistema do governo. Davi, quando pecou, ele foi ao Senhor e ele foi perdoado, não foi perdoado? Mas o que aconteceu com Davi e as consequências dos seus atos? Eu te perdoo, mas você escolhe. Ainda Deus deu uma escolha para Davi, né? Você ser perseguido pelos homens ou você ser castigado por Deus? Então ele vai ao Senhor, né? Que eu seja castigado pelo Senhor, porque os homens não têm misericórdia, o Senhor é misericordioso, né? Então ele escolhe ser disciplinado pelo Senhor. E o que aconteceu com a família de Davi, Roberto? A espada não saiu, não se apartou da casa de Davi. Isso, irmãos, é o quê? É o sistema de governo. A graça está aí, envolvendo tudo, mas existe um governo. Vou dar outro exemplo para os irmãos, para ver se os irmãos entendem. Conseguem compreender essa questão, né? Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um único Deus e não há diferença entre eles. Todos são onipotentes, onipresente, onisciente, soberano. Jesus também é Deus. É Deus de Deus, luz de luz. É eterno como o Pai. Não existe diferença na Trindade, irmãos. Não existe quem é maior e quem é menor. O Pai, o Filho e o Espírito estão no mesmo patamar de divindade. Compartilham da mesma essência divina. Mas, porém, contudo, todavia, irmãos, em virtude de um propósito do sistema de governo, da economia de Deus, o Filho se submete ao Pai. O Filho, quando se torna homem, ele fala o quê? O Pai é maior do que eu. Isso é o quê, irmãos? É o sistema de governo do Senhor. Porque ele tem um propósito, porque ele tem um objetivo. Ele mesmo, na sua pessoa, coloca funções para as três pessoas da Trindade. O Pai tem uma função, o Filho tem uma função e o Espírito Santo tem uma função. Não foi o Pai que morreu na cruz. Não foi o Pai que se tornou homem, mas foi o Filho. Foi o Filho que se tornou homem e morreu na cruz. São pessoas distintas, num único Deus, mas têm funções diferentes. E eles não ficam brigando não, irmãos. Jesus não brigou com o Pai porque ele teve que vir à terra, se tornar homem e morrer na cruz. Não existe isso. Porque existe um sistema de governo. Existe um desenho que foi feito por Deus para que haja sucesso num propósito definido. E no casamento, irmãos, não é diferente. Em tudo que existe, que é desenhado, que é feito nesse mundo, há um propósito. E para que aquele desenho funcione, cada um tem a sua função. Imagine um engenheiro que constrói um avião. Seja a nossa televisão, seja nosso celular, alguém construiu aquilo, irmãos. Alguém fez. E aquela pessoa que construiu, ela sabe exatamente como funciona. Não adianta eu querer pegar meu carro, que é movido a gasolina, e querer botar água, que não vai funcionar. Quem construiu o carro, quem desenhou para funcionar de uma determinada forma. Não adianta eu querer usar meu carro da forma que eu acho que é certo. Não adianta eu viver a vida do casamento da forma que eu acho que é certo, porque existe um desenho.
Esse desenho foi feito por Deus, com papéis bastante definidos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Vou bastante devagar para a gente entender bem esse assunto. 1 Coríntios 11, 11. Fala assim: todavia, nem o homem é sem mulher, e nem a mulher sem o homem, no Senhor. Aonde, irmãos? No Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Não existe diferença entre homem e mulher. Ambos têm a mesma dignidade diante do Senhor. Não existe quem é maior e quem é menor, quem é melhor e quem é pior. Isso, irmãos, não existe. O Senhor nos vê da mesma forma, tanto homens quanto mulheres. Porque agora, depois da graça, irmãos, da morte de Cristo, não existe mais escravo nem livre. Podem citar? Nem bárbaro, nem cita. Nem homem e nem mulher. O Senhor nos enxerga, irmãos, com a mesma dignidade. Tanto homem quanto mulher. Isso é o sistema da graça. Mas, porém, contudo, todavia, também existe um sistema de governo no casamento. Existe a função do homem e existe a função da mulher. Ao homem foi dado um papel de liderar, de dar direção. Nós vimos isso lá no Jardim do Éden. Dominai, cultivai o jardim, guardar o jardim. E o homem começou a fazer isso sozinho. Depois veio a mulher para lhe ajudar, para lhe auxiliar nessa missão. Então o Senhor deu um papel para o homem e deu um papel para a mulher. Entre nós, irmãos, não pode existir o que chamam por aí de guerra dos sexos, irmãos. Pelo amor de Deus. Nós temos a palavra. Não pode existir competição dentro do casamento. Isso é do diabo. Isso é maligno. Se o filho se submeteu ao pai, irmãos, qual é o problema da esposa se submeter ao marido? Qual é o problema nisso? Se Cristo amou a igreja de uma tal maneira que deu a sua vida, qual é o problema do homem amar a esposa como Cristo amou a igreja? Mas, muitas vezes, nós queremos inverter esse papel. Por que você faz isso e eu faço aquilo? Né? E acham que é uma questão de privilégio. Não tem nada de privilégio aí. Não tem nada de privilégio. O que existe é morte. Pelo menos no meio cristão tem que existir isso. Não fala nem do mundo. Né? Não fala no meio cristão. Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E a gente quer andar como gentil. Quer viver a vida do casamento como o gentil vive, na vaidade dos seus pensamentos. Buscando auxílio e direção aonde, irmãos? Que as pessoas vão buscar. Que crente vai buscar? Vai buscar com coach, vai buscar com guru, com psicólogo na internet. Nós temos a palavra, irmãos. Isso é vergonhoso para nós. Quando a gente vai pedir auxílio, direção, para quem não tem a palavra como centro de vida, como bússola de vida, irmãos. Isso é vergonhoso para nós. Éramos nós que éramos para estar ensinando e não sermos ensinados pelo mundo, irmãos. Pelo amor de Deus. Às vezes nós não tomamos a posição que o Senhor nos colocou, irmãos. O Senhor nos colocou como luz nesse mundo. Não é o mundo que tem que guiar os nossos pensamentos, irmãos. Nós é que temos que ser exemplo para o mundo. Principalmente nesse assunto do casamento, irmãos. Então é vergonhoso. Quando a gente vai se basear ou trazer ideias para a nossa vida do que eu tenho que fazer, com base no que falam na internet, em coaches, em gurus, em psicólogos, naqueles que acham que sabem o que é do casamento. Né? Isso é vergonhoso para nós. Que nós possamos nos arrepender e nos voltar para a palavra. Amém. Versículo 20.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Mas tem o se aqui, ó. Se é que o tendes ouvido. E nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Por que nós temos sido ensinados, irmãos? Pela televisão, pelas novelas? Porque eu lembro da minha infância que a igreja assistia muito novela, irmãos. Eu lembro disso. Todo mundo assistia novela. E o que se passa nas novelas? Divórcio, traição, mentira. É só isso que entrava na cabeça, irmãos. E parece que na década de 70, 80, a igreja viveu essa passividade, sendo alimentada pelo mundo, nesse assunto do casamento. O irmão compartilhando uma vez, ele falou que o melhor das novelas é não vê-las. O melhor das novelas é não vê-las. Porque o que você vê entra na sua mente, irmãos. E sem você perceber, daqui a pouco você vai estar agindo conforme você assistiu. Você não percebe essa mudança, mas você é moldado por aquilo que você coloca diante de você. E se isso entra na sua mente, vai descer para as suas atitudes, para as suas ações. E você lá na frente não vai nem saber de onde veio aquele pensamento. Por que você faz aquilo? Por que você age daquela forma? Foi aquilo que te alimentou ao longo da sua vida. Então nós temos que nos alimentar da palavra. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, irmãos, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Amém? Amém, irmãos? Isso está bem sedimentado, a questão da graça do governo. Não existe melhor nem pior, mas existem funções que o Senhor desenhou para cada um de nós. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. 1 Coríntios 7, 32. E eu bem quisera que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Então, homem, se você casou, você tem um trabalhinho a mais. Se preocupar em agradar a sua mulher. Amém, Vanas? Amém. Muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes a gente vai agradar de uma forma, mas não era aquilo que a esposa queria. Então, há um trabalho para os maridos em cuidar das coisas do mundo em que pode agradar a sua esposa. Porque agora você casou. Se você tivesse permanecido solteiro, você não teria essa preocupação. Amém? Mas nós todos aqui casaram? Menos o Caleb, né? O Caleb ainda não casou. Todos nós casamos, nós temos um trabalho a mais. Agora você tem que buscar agradar a sua esposa. Onde nós vamos encontrar um modelo de como nós temos que lidar e tratar a esposa, irmãos? Em Cristo. Então nós temos que ver aquilo que foi colocado aqui. Como é que Cristo trata a igreja? E não se engane, tá? Porque Cristo amou a igreja. E deu a sua própria vida por amor a ela. E ele faz o que com a igreja? Ele lava pela lavagem de água pela palavra. Aí eu faço uma pergunta para os varões, para as irmãs também, né? Será que Jesus faz todas as vontades da igreja? Então amar não é fazer todas as vontades. É diferente. Não vou entrar nesse assunto hoje. Tem muita reunião pela frente ainda. Mas vamos avançar um pouquinho mais. A diferença entre a mulher casada e a virgem, versículo 34, né? A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. Agora as irmãs também têm que agradar o marido. Não é só o marido agradar as esposas, mas as esposas têm que agradar o marido. Tem que se preocupar. O que agrada o meu marido? Fazer o pé. Uma das coisas, né? Uma das coisas.
Mas é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais, né? Esses detalhes contam, claro. Né? Um carinho, né? Chegar em casa, ter uma comidinha, né? A casa arrumada. Isso tudo faz parte. Mas tem algo muito além do que isso, irmãos. Cristo e a igreja. As irmãs também têm que olhar para esse relacionamento de Cristo e a igreja. Mas cuidado. Cuidado para que nessa questão de você cuidar das coisas do mundo e como agradar a esposa, ou como agradar o marido, cuidado para que o casamento não vire um fim em si mesmo. O casamento não pode virar um fim em si mesmo. Tudo é para o casamento. Nós temos que agradar, em última análise, ao Senhor. Então não tem que fazer tudo que meu marido quer. Porque às vezes aquilo que o seu marido quer não agrada ao Senhor. Eu não tenho que fazer tudo que minha esposa quer. Porque às vezes o que minha esposa quer não agrada ao Senhor. Então, em última análise, nós temos que agradar quem? O Senhor. Mas nós também temos que agradar nossos cônjuges naquilo que agrada o Senhor. Amém? Eu vou mostrar um slide aqui para os irmãos, só para a gente finalizar. Às vezes com desenho fica mais entendido nessa questão, né? Espera aí, antes de mostrar, eu vou ler aqui Efésios com os irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22. Vamos ler até o versículo 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Essa é a passagem clássica, quando vai se falar de casamento, quando vai se falar de papéis. A gente vai tocar muito nisso aqui, irmãos, nas próximas reuniões, mas hoje eu queria terminar fazendo um pequeno resumo do que é o papel do homem e do que é o papel da mulher no casamento. Do que cada um precisa no casamento. A gente já estudou muito falar sobre isso, mas nós temos que olhar para Cristo e para a igreja. Então, eis o homem e eis a mulher. Aqui eu não consegui um boneco melhor para o homem, né? A mulher foi mais bonitinho, né? O que o homem e a mulher precisam, segundo a palavra? O homem precisa de respeito. Todo homem, irmãos, quer ser respeitado. Não há algo mais caro para o homem do que o respeito. A mulher pode fazer o pé, como a Aline falou, né? Pode fazer a comidinha quando chegar em casa, pode arrumar a casa, pode fazer tudo. Mas se ela não respeitar o homem, isso não vale de nada, irmãos. Isso não vale de nada. O homem foi feito por Deus com esse desenho. O homem, ele busca ser respeitado. Ele quer que a esposa confie nele. E do que a esposa precisa, irmãos? A esposa precisa de amor. É isso que as esposas querem. O homem não quer ser amado em primeiro lugar, não. Se o homem for amado, está tranquilo. Mas se ele for respeitado, está tudo tranquilo. Né? A gente sabe, né, como que é o homem, né? As irmãs também sabem como que é. O homem é assim, ele quer ser respeitado. E a mulher quer ser amada. E muitas vezes
os homens não sabem amar as mulheres, as esposas, né? Cada um a sua esposa. Nós temos que aprender a amar as esposas, como Cristo amou a igreja. Isso é um trabalho, irmãos, não é algo simples. Né? Você viver uma vida de autonegação para poder amar sua esposa, um homem caído, cheio de pecado, porque olha a tarefa difícil para o homem comparado com Jesus, que é perfeito. Olha que tarefa difícil, irmãos. Então nós temos que aprender a amar nossas esposas. Não é que o homem não queira ser amado, não é isso. E não é que a palavra não fale para a esposa amar o homem, o marido, né? Não é que a palavra não fale para o marido respeitar a mulher. Mas o que está mais em voga para o homem é isso aqui, é o respeito. E para a mulher é ser amada. Olha, botei bem pequenininho, né? Porque também existe a mulher amar o esposo. E também existe o marido honrar a mulher. O marido honrar a esposa, né? E onde que a gente vê isso, irmãos? Nesse versículo que a gente leu, lá em Efésios 5:33. Fala justamente disso aqui. O que está escrito? Está aqui embaixo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Está aqui. Como a si mesmo. E a mulher reverencie, respeite o marido. Então o homem quer ser respeitado, mas ele tem que amar. Ele quer ser respeitado e tem que dar amor para a esposa. A esposa quer amor, mas ela tem que dar respeito ao marido. Amém? Eu acho que esse desenho resumiu bem o que a palavra fala de como deve ser o relacionamento do marido e da esposa. Agora vem uma questão. Mas o meu marido não merece ser respeitado. Deixa eu tirar aqui, né? Eu vou respeitar o meu marido quando ele merecer. Não existe essa questão? Não, minha mulher, ela faz isso, faz aquilo outro. Então, enquanto ela não fizer o que eu quero, eu não vou amá-la. E a palavra não fala que tem que ser assim, irmãos. Independente de quem seu marido for, ou seja, a esposa tem que respeitar o marido. Independente do que essa esposa faça, você tem que amar a sua esposa. Você não vai amá-la pelo que ela faz, mas porque a palavra diz que você tem que amá-la. Você não vai respeitar porque a palavra diz que você tem que respeitar, porque pelo que ele faz ou deixa de fazer, mas porque a palavra diz que você tem que respeitá-lo. Não existe condições, irmãos. Não há condições para o respeito e para o amor. Se você é cristão, você tem que amar. Se você é cristão, você tem que respeitar, independente do que o seu cônjuge faça. Não existe um lugar, irmãos, em que você vai ouvir mais impropérios, mais ofensas do que no seu casamento. Você não vai ouvir isso de uma pessoa de fora. As maiores ofensas que você vai escutar na sua vida vai ser de alguém de dentro da sua família. Isso é uma realidade. Geralmente alguém que não te conhece não vai entrar nos seus defeitos, vai te apontar o que você faz, não vai. Mas quem convive com você 24 horas, que sabe os seus defeitos, sabe as suas mazelas, muitas vezes ela vai te apontar o dedo e vai te ofender, e vai te magoar. Irmãos. Isso acontece no casamento, ou não acontece? Acontece ou não acontece? É aí que você tem que respeitar. É aí dentro do casamento que você tem que aprender a amar. Porque se você aprende a amar dentro do casamento, mesmo com as ofensas, mesmo com as afrontas, com os absurdos que você escuta, irmãos. Porque muitas vezes o nosso inimigo dorme ao lado, não dorme? Muitas vezes o inimigo dorme ao lado, irmãos. Vou botar esse inimigo aqui entre aspas, né? Mas o que o Senhor fala? Amai os vossos inimigos. E orai por aqueles que vos perseguem. Muitas das afrontas que você vai escutar vai ser da pessoa que dorme com você. Isso em virtude de quê? Da nossa natureza caída, irmãos. Nós não queremos morrer, nós não queremos viver uma vida de autonegação. Então, porque nós não queremos isso, nós lutamos contra isso, porque o mundo prega outra coisa. Prega que você tem que ser, tem que acontecer, né?
você não tem que se submeter a ninguém, você tem que fazer o que te dá na telha. E no casamento não é assim que funciona. Nós temos um polícia 24 horas, como nós falamos na última reunião. Por que você fez aquilo? Por que você chegou tal hora? Isso é o casamento. E isso serve, é um desenho do Senhor para nós, para nos restringir. Nós necessitamos da restrição e da disciplina do Senhor. Então não há condições para nós respeitarmos e para nós amarmos. Independente de quem seu marido seja e de quem a sua esposa seja, deve haver respeito e deve haver amor. Senão a coisa degringola, irmãos. Senão a coisa não funciona. Senão o avião não decola. Eu acho, Michael, que nesse sentido, a melhor forma da gente conseguir caminhar, né, é parar de ver tudo que é oferecido aí, né, em todas as redes, em todos os canais. Né? É uma forma da gente se purificar do que já foi feito anos atrás, né, dentro das nossas cabeças. Sim, e seguir a palavra. E tem muita coisa na internet de irmãos que ensinam que você tem que assistir. Não, perfeito, mas tipo assim, Assiste o irmão César Coneglian. né, a questão da novela que o irmão falou. Ah, sim. Ah, sim, sim. Isso aí. E eu percebo o quanto eu já me desintoxiquei das coisas que antigamente me faziam bem, entre aspas. Né? Sim. Então a gente tem que nos policiar, principalmente nesse caminhar, de não nos contaminar. E aproveitarmos, lógico, na internet para essas coisas que a gente sabe que vão edificar. É aí que a nossa mente vai ser transformada. Só assim. Tirar o alimento velho e colocar um alimento novo. Só assim a mente vai ser transformada. Agora, a gente falou que a mulher tem que respeitar o marido, né? E o marido amar a mulher. Em Tito, capítulo 2, versículo 3, fala o que lá? Mais velhos o quê? Ensinarem as mulheres novas a serem prudentes e fazer o quê? Amar seus maridos e amar os filhos. Então a mulher também tem que amar o marido, não só respeitar. Ela tem que aprender a amar. Oi? 2,4, né? Isso, 2,4. Tito 2,4 que fala isso, né? Que as irmãs mais velhas têm que ensinar as mais novas a amarem seus maridos. E o marido não tem que só amar a mulher. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com respeito, com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, irmãos, finalizando, né? Nós temos que olhar para Cristo e a igreja. É a única maneira que nós vamos aprender como nós devemos nos portar no casamento. E olhando para Cristo e a igreja, vamos lá, João, capítulo 14. Versículo 15. João 14, 15. Fala assim, Jesus, falando para os discípulos, ou seja, falando para a igreja, o que ele fala? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A versão King James fala, se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Então a esposa que fala que ama o marido, mas não obedece o marido, na verdade não ama. Porque Jesus falou, se me amais, vocês vão me obedecer. Esse é o relacionamento de Cristo com a igreja. João 14, 21. Quem é que ama o Senhor, irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E o último, João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando.
Nesse versículo retrata o papel do esposo e da esposa. Não adianta o marido falar que ama a esposa e não dar a vida por ela. Ah, eu te amo. Mas chega na hora do vamos ver, joga a esposa na frente. Resolve meus problemas aí. Não ama nada, irmão. É mentira. Não adianta a esposa falar que ama o marido e não obedece o marido. Tá? Se eu for falar isso aí fora, aí me tá com pedra. Né? Ah, é bom nem falar. E tá com pedra. A esposa obedeceu o marido? Como assim? Pra mim é pior. Como que é isso? Como assim? É pior do que se meter. Olha como que nós temos que ser desintoxicados, irmãos. Precisa sim. Precisamos ser desintoxicados. Então, que nós possamos olhar para Cristo e a igreja. Aí nós teremos um parâmetro correto de como viver a vida no casamento. E não como o mundo prega. Amém, irmãos? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu ensino, pela tua graça derramada nos nossos corações, Senhor Deus. Para que nós possamos entender esse assunto tão sensível, Senhor Deus, que é o casamento, Senhor Deus. Para que nós possamos ser luz para esse mundo, Senhor Deus. E não aprender desse mundo, mas ensinar como é o relacionamento de Cristo e a igreja. Cristo se dando em amor. A esposa, a igreja amando o Senhor, obedecendo o Senhor. Que nós possamos trilhar esse caminho com a tua ajuda, Senhor Deus. Que cada irmão possa, Senhor Deus, ter a mente transformada, para que nós possamos verdadeiramente experimentar qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. Amém, Senhor.